Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos nos debruçar, Pai, na Tua santa palavra, que é luz para os nossos pés, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela disposição dos irmãos. Obrigado porque o Senhor tem nos entusiasmado, o Senhor tem nos enchido de vontade, de desejo de aprendermos mais da Tua palavra. Levando em conta também que nós necessitamos e precisamos, não é uma luxúria, um luxo, e sim uma necessidade, Pai, de termos da Tua revelação, segundo a Tua vontade, aquilo que nós precisamos aplicar nas nossas casas, nossas famílias, no trabalho, no dia a dia. Nos enche, Pai, de temor, de sabedoria, de conhecimento, para que possamos expor a Tua palavra segundo a Tua vontade, não segundo a nossa vontade. Não a vontade do homem, mas a vontade suprema do Pai. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui. Que o Senhor continue fortalecendo eles, que o Senhor continue os livrando de todo mal, que o Senhor continue providenciando e que possamos cada vez mais nos encher, Pai, da Tua palavra, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar? Eu vou cantar um louvor, mas pode ser assentado mesmo. Tá todo mundo dando risada, né? Uma hora eu vou cantar, vocês vão ver. Nem que foi em inglês. Eu vou cantar. O da harpa dá pra nós cantar, né, irmão? Que é só... Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Aí, tá vendo? Não é... Se todo mundo engatar, nós vamos, né? Amém, irmãos? Nós vamos continuar o nosso estudo para a glória de Deus. Estamos falando especificamente sobre a edificação da igreja. Estamos usando como contraste, lógico, os dons, a profecia como a língua, mas nós não estamos tratando exatamente da língua, porque esse estudo já foi feito lá atrás, quando estudamos a primeira carta de Coríntios, a segunda carta, e quando estudamos também especificamente os ministérios, os dons, serviços. Então nós não vamos falar especificamente dos dons. Mas para contextualizar a questão da edificação da igreja, não tem como a gente não usar esses dois dons, que é a língua e a profecia. Mas o nosso foco principal é na edificação da igreja. O que é edificação? É algo que está sendo construído, né? Então, quando nós viemos à igreja, primeiramente para glorificar o nosso Pai e para edificarmos uns aos outros, crescermos juntos. Um edifica o outro. Um faz com que o outro cresça. Nós recebemos o alimento, o conhecimento e vamos crescendo no conhecimento, na graça, no amor, na misericórdia. Em todos os aspectos nós vamos crescendo. Isso que é o edificar. Isso que é o edificar. Então nós não podemos esquecer, irmãos, da prioridade. Por isso que Paulo nos ensina, por isso que Paulo adverte, por isso que Paulo aplica à igreja de Corinto. O que era mais importante? O que era mais importante era o que edificava os irmãos, era o que edificava a igreja, não o que edificava cada um segundo o seu propósito. Ele não estava descredenciando o dom, ele não estava descredibilizando o dom, ele só estava focando que a prioridade, principalmente no culto, nas reuniões, no culto, é a edificação dos irmãos da igreja. Principalmente, irmãos, os novos convertidos, os indoutos, aqueles que não têm tanto conhecimento, sabedoria. O nosso papel, como mais maduros na fé, é preservar essas pessoas. Então eu quero revisar aqui rapidão. Abre aí, Daiane. Nós fizemos a semana passada 1 Coríntios 14, lemos do 1 até o 17. Eu vou mostrar para vocês aqui quantas vezes aparece a palavra edificar nesses textos aqui, para você ver qual que era a mensagem central de Paulo para a igreja. O que estava faltando naquela igreja onde tinha tanta manifestação de dons? Onde tinha tanto mover? O que estava faltando? Primeiramente, maturidade, porque ele fala lá
no capítulo 2, ele fala que a igreja, eles eram como crianças imaturos, nós vamos ver aqui também. Então faltava imaturidade, faltava amor, muito amor faltava temor, faltava muitas coisas. Por isso que Paulo dá uma ênfase em cima do edificar. Abre 1 Coríntios, nós lemos inteiro, mas vai para o 14:3, Daiane. 1 Coríntios 14:3, só para nós repassarmos rapidão. Olha lá, ó. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A primeira palavra, edificar. Vai para o 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Segunda vez que aparece a palavra edifica. Vai para o 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outra língua, muito mais. Porém, quem profetizais, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba edificação. A terceira vez que a palavra edificação aparece. Vai lá para o 12. O 12. Está no 12 já? Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Outra vez, edificação, a quarta vez. Vai para o 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, irmãos, do 1 ao 17 versículos, nós vemos 5 vezes, Paulo falando sobre a edificação, tanto pessoal como da igreja. Então, qual que é o tema central? A edificação da igreja. Por isso que nós estamos usando esse texto e, junto com isso, veio esses outros dons. Mas hoje nós vamos trabalhar do 18, do mesmo 14 e 18, até o 25. Paulo agora vai nos instruir, né? Até o 17, ele falou alguns aspectos diferenciais sobre a língua e a profecia, e agora ele vai nos instruir muito profundo a igreja sobre isso também. Vamos ler? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmão, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Olha aqui que Paulo está dizendo. Próximo. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Até aí, Paulo ele é muito específico na questão da transparência no culto, né, irmãos? O culto, a palavra, o culto precisa ser inteligível, as pessoas precisam entender, receber e entender de uma forma que elas possam ser edificadas.
Nós fizemos até, vamos dizer, uma dinâmica na quarta-feira passada sobre um texto em grego, entregamos para os irmãos, uma música também em inglês, que falava a palavra de Deus, mas em inglês, e nós estudarmos esse mesmo texto. Edificou quem? Ninguém entende, ninguém sabe, mas é a palavra de Deus, né? Mas ninguém entende, pode ser a palavra de Deus, mas as pessoas precisam entender, ser inteligíveis a palavra, porque senão não importa só ser de Deus. As pessoas precisam entender. Mesma coisa de um sermão. Irmãos, por isso que tem a homilética, que é a arte de pregar sermões, que tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Um sermão, por mais que seja a palavra de Deus que você esteja lendo, se você não entregar com a clareza que as pessoas entendam, não importa que é de Deus. Por que nós vemos o nosso mestre Jesus falar por tantas parábolas, irmãos? Será que é porque ele era um poeta? Não. É porque era uma ferramenta que ele usava para as pessoas pegarem mais fácil aquela mensagem que ele queria dizer. Ele está lá no poço em Samaria. Ou seja, o ambiente é de água, de poço, de sede, de pecador. O que ele fala? Ó, se você beber dessa água, já pensou se ele chega lá e começa a falar assim, ó, porque Abraão, que pela fé foi-lhe imposto justiça, e eu que vim do Pai, e eu que vou, toda aquela história, ia ter uma dificuldade para aquela pessoa entender. Por mais que é Jesus, por mais que é a palavra de Jesus, nós temos que entender na parte natural. Então Jesus chega de uma forma muito inteligente. A moça foi buscar água no poço, o que ele faz? Ele começa a lhe dizer uma parábola baseado naquele ambiente. Ó, se você beber dessa água, jamais você vai ter sede. E de você fluirão de rios de águas vivas. Ou seja, a mulher estava se conectando. Ele vai falar para pessoas no campo, ele fala de forma no campo, a vinde, né? Um certo agricultor, ele vai falar sobre as bodas, ele fala de uma festa, de um casamento, para trazer transparência, irmãos. A palavra de Deus precisa ter transparência, precisamos levar em consideração toda a gramática, seja ela do português como do grego ou do hebraico, a geografia, a história, tudo isso nós precisamos levar em consideração. Porque senão nós vamos aplicar uma palavra que fica muito vago. Ó, no versículo 13 mesmo, um pouco antes, tem um pedaço que nós vamos ver outro dia, mas que fala assim, ó, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face, agora conheci em parte, então conheci como também sou amigo. Ou seja, se você não explicar a questão desse espelho, as pessoas vão ficar espelho obscuramente. Mas como com espelho? Você já viu um espelho obscuramente? Todo espelho você tem clareza do que você está vendo. As pessoas vão ficar assim, espelho obscuramente, espelho. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos explicar para as pessoas que Jesus está falando Paulo está falando naquele tempo, e naquele tempo nós não tínhamos um material que refletia igual os nossos espelhos, era um bronze polido. Pega um bronze e pule, você vai até ver um reflexo, mas com uma certa dificuldade. Não é igual o espelho que nós temos. Por isso que ele usa o termo de vermos no espelho, mas obscuramente, porque agora vemos como em espelho. Ou seja, o que ele estava querendo dizer, que estava vendo em partes as coisas de Deus. E ele usa o exemplo do espelho. Então, se você não explicar a questão cultural daquele tempo, a história, o uso, o costume, como funciona, fica muito vago. Por isso tem a questão da dialética. Isso ajuda demais, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante, porque nós precisamos entender. Você imagina eu subo aqui para pregar, irmãos, e falo 5 minutos em português, o resto tudo em língua. Não importa que língua que seja. Eu duvido. Você pode sair daqui emocionado. Você pode sair daqui muito emocionado. Você pode sair daqui com o braço com câimbra de ficar, eu recebo, eu tomo, glória a Deus. Você pode sair daqui com a boca seca de falar glória a Deus. Mas edificado você não sai. Edificado você não sai. Eu vou fazer uma analogia muito simples para nós entendermos, irmãos. A questão da edificação. Você já viu alguém que vai construir algo? Chega lá, o Delcim
mexe com obra, ele tem experiência com isso. Vamos se dizer, eu duvido alguém que vai fazer uma casa, alguma obra, chegar lá e falar, pedreiro, ó, eu quero que constrói essa casa aqui, mostra, até pode mostrar numa foto desse jeito aqui, e vira para as costas e depois manda o material lá. Não existe, irmãos. Ele tem um fundamento, ele tem um arquiteto, ele tem um projeto, ele tem regras a ser cumpridas. E nisso, ele precisa ser claro o que o cliente quer, precisa ser claro. O projeto, ele é uma obra aberta. Por quê? Porque ele precisa ser claro realmente onde vai estar todas as disposições de parte elétrica, hidráulico, quarto, tudo. É clareza. Você imagina você chegar num construtor com um projeto todo rasurado e entrega para ele para ver se ele faz. Pode até fazer, mas não é daquele jeito. Isso é edificação. Vou fazer já aproveitando o gancho, vou fazer uma analogia sobre os dons. Qual que era a intenção de Deus, os dons para a igreja? Vamos supor, quem já viu a construção de um prédio aqui na cidade, um prédio? Vocês já viram que quando começa a construir um prédio, até ele aparecer demora, né, irmãos? Porque tem toda a fundação, é muito importante. Né? É igual a igreja, até apareceu uma igreja que é bem fundamentada, até ela aparecer o resultado, demora um pouco. Por quê? Porque a parte da fundação é a parte que quase ninguém vê, que a igreja não aparece, porque ela está fundamentando. Você só vê aquele estapão fechado e aquele movimento, sabe que tem obra ali. O dono sabe, que ele sabe o tanto de dinheiro que ele já está gastando nas brocas com cimento ali. As pessoas não. As pessoas só verem bonito, olha aqui. Mas vocês já repararam que começa a ser edificado, tem aqueles andaimes em volta? Tem aquelas telas, tem aqueles andaimes. Você já viu um prédio depois de pronto, as pessoas morando com aquelas telas e aqueles andaimes? Não? Alguém aqui já viu? Hã? Por quê? Porque aquilo tem um tempo. É algo para agregar na obra. É algo que foi feito para auxiliar aquela obra. A hora da obra conclusa, aquilo não serve mais. É a mesma coisa dos dons, irmãos. Os dons foi disponibilizado para a igreja para auxiliar a edificação da igreja. O dia que Jesus voltar, acabou. Era passado, não vai ter mais dons espirituais. É sombra. Os dons é como se fosse um andaime de uma edificação. Ele está sendo usado para auxílio para o crescimento da igreja. Mas a hora que a igreja estiver madura, esses dons podem parar. O dia que Jesus voltar para resgatar a igreja, esses dons não vão ser mais usados. Só para você entender qual que é a finalidade dos dons. Para auxílio. Eu nunca vi, irmãos, um prédio, depois de pronto, os andaimes ficar lá. Aquele monte de escora de madeira ficar na frente, você tem aqueles barraquinhos de guardar ferramentas, vocês já viram? Não fica, irmãos, porque eles são um auxílio para a obra. É a mesma coisa dos dons. Os dons espirituais é para o auxílio da igreja, para a edificação da igreja. Isso que nós precisamos entender. Então, isso fica muito claro. No 18, Paulo diz assim, ó, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Irmãos, aqui já deixamos claro que Paulo não tinha nenhum problema com o dom de língua. Paulo não era contrário ao dom de língua, a ponto de ele falar assim, eu dou graças a Deus que eu falo muito mais que vocês. Nós não sabemos se ele falava mais vezes ou se ele falava mais variedade de línguas. Não sabemos, tá? Mas ele fala, dou graças a Deus porque eu falo mais língua do que vós. Aí ele diz assim, ó, contudo, irmãos, não é porque eu falo em língua, não é porque eu tenho esse dom que eu vou usar de forma errada. Se o meu interesse é que a igreja cresça, ele fala assim, ó, contudo, prefiro falar na igreja. Preste atenção, irmãos. Ele fala, prefiro falar na igreja. Nós estamos falando de um culto, tá? Se você estiver em outro lugar que não tenha descrentes, por exemplo, nós vamos fazer uma reunião aqui de oração, uma reunião de louvor que não seja o culto, pode falar em língua, pode profetizar, pode fazer o que quiser. Você vai orar no monte, vai orar na sua... Se tiver só pessoas crentes, pode usar o dom. Ele está falando aqui, ó, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Ele está mostrando
tanto que é valioso quando você traz uma transparência de conhecimento para as pessoas. Você pode falar, olha que contraste, irmãos. Paulo gostava de usar essa ferramenta literária que é a hipérbole, de fazer alguns exageros, né? Aqui não é o caso, mas olha que diferença. Prefiro falar 5 com a minha sabedoria, ou seja, com o entendimento dele, do que 10.000 em outras línguas. Por quê? Porque as 10.000 não vão edificar igual a 5 com o entendimento, com a clareza. E qual que é o intuito? Para instruir os outros. Para instruir os outros. Então isso nos deixa claro que Paulo não tinha rejeição nenhum aos dons, principalmente também o da língua. E nós vemos no outro texto que ele fala assim, eu queria que vocês falassem muito mais. Aí no 20, irmãos, ele diz assim, ó, irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ou seja, na malícia que vocês têm muito, né? Por que vocês não é criança? Porque para levar o irmão no tribunal, vocês não é criança. Vocês é homem brabo, quer receber de qualquer jeito. Por que para atropelar a mulher do seu padrasto, você deixar o outro ter relação com a mulher do seu padrasto, a igreja aceitar, ou o próprio infrator? Por que vocês são homens? Por quê? Paulo está dizendo, seja menino, irmãos, não sejais meninos do juízo. Na malícia, sim, seja criança, não sejais maliciosos, tenha um coração puro. Nós precisamos ter um coração puro como criança. Não ter malícias entre um e os outros. Aí ele fala, no juízo, sede homens. Qual que é o juízo? De julgar essas situações. De pensar, de ponderar, de levar em consideração a edificação da igreja. Seja homem, não seja crianças. Paulo cansa de chamar a igreja de crianças, que eles estão tomando leitinho, já poderia estar comendo material sólido, que eles são imaturos. E de novo aqui, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aí, irmãos, Paulo vai usar de uma teologia do Antigo Testamento para contextualizar um dos aspectos que as línguas é usada e que quase ninguém leva isso em consideração. Pessoas acham que o dom de língua é para manifestar uma santidade ou um relacionamento com Deus. Irmãos, eu conheço pessoas, longe de mim querer julgar, eu conheço pessoas assim, ó, que se fosse medir o relacionamento dele com Deus, era mais ou menos 2.000 quilômetros do que ele estava com Deus. Longe de Deus, tá? Longe de Deus. Mas se você começar a conversar com ele, é igual uma faísca, 2 minutos e deixar ele fica o dia inteiro falando em língua. E está longe de Deus, hein? Longe de Deus. Então, Paulo vai contextualizar com a teologia do Antigo Testamento, a teologia bíblica, né? Mais específica no Antigo Testamento, um fundamento do que era a língua. E ele diz que a língua é um sinal de juízo para os descrentes. Olha aqui que ele fala no 21. Na lei está escrito, ou seja, ele está fazendo uma referência à lei mosaica, o Velho Testamento. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Além de Paulo falar que a língua era para edificar a igreja, Paulo aponta outro aspecto importante da língua, que é sinal de juízo. E hoje ninguém leva isso em consideração. Passa muito longe das pessoas entender. Você perguntar o que significa o dom de língua. Dom de língua é assim, assim. Você até sabe que é para edificação própria, tal, né? Mas não sabe mais a fundo o que significa. E Paulo cita o Antigo Testamento. Na lei está escrito. Aí ele está falando de Deuteronômio, Isaías, Jeremias. Falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouviram, diz o Senhor. De sorte, aí ele explica, de sorte que as línguas constituem um sinal, preste atenção, um sinal não para os crentes,
mas para os incrédulos, ou seja, sinal de juízo para Deus. Sinal de juízo de Deus para essas pessoas, para os incrédulos. Olha lá, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Aí vamos, abre lá Deuteronômio 28, 49, Daiane, para a gente contextualizar isso aqui. Por mais que nós não estamos falando de língua, não tem como nós expor o texto e pular isso aqui, né? E eu acredito que poucos sabem isso aqui, então é muito importante a gente aprender isso. Olha lá o que fala em 1 Coríntios, não. Deuteronômio 28, 49. Olha lá, preste atenção. Quando Paulo está citando, na lei está escrito, um dos textos era esse. Irmão, se tinha algo pesado, juízo para as pessoas do povo de Israel, era o chamado de desterro. O que é o chamado de desterro? Quando Deus imputava uma sentença e o povo estrangeiro se levantava contra Israel, os persas, Babilônia, não importa, e tirava o povo da terra que Deus tinha prometido. Isso se chama desterro. Né? Aqui vamos se dizer que é um despejo, né? É desterro. Isso deixava o povo apavorado. Olha lá, o Senhor, nós sabemos, bem sabemos que Deuteronômio 28 tem as promessas da obediência e a maldição da desobediência. Nós conhecemos tantas as bênçãos que Deus nos promete no 28, como também conhecemos as maldições que Deus nos promete através da desobediência. E olha que ele fala lá, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, com um voo impetuoso da águia, nação cuja a língua não entenderás. O que era uma nação com a língua estranha? Juízo de Deus. Abre Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmandados e aos que foram afastados dos 28, 9, é isso? Acho que eu marquei errado, né, Ana? Espera aí que eu já vou achar aqui. Não, é isso, é que começa no 9, é isso mesmo. Vai, próximo. Próximo. O 10, vai. O 10 agora. Travou? Ah, não, agora foi. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, e um pouco ali e um pouco aqui. Próximo. Deus falando do juízo, através de Isaías, do povo desobediente antes do exílio. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Ou seja, mais um sinal que a língua estranha é juízo de Deus. Jeremias 5,15.
Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel. A sentença de Deus de novo. Diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. Mais um aspecto de juízo de Deus sobre a nação de Israel. Então Paulo está dizendo aqui, na lei está escrito, falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvires, diz o Senhor. Ele está mostrando um sinal do que era língua estranha. No ano de 32, 33, não sabemos bem a cronologia exata, irmãos. Dia de Pentecostes, onde desceu a manifestação do Espírito Santo, né, os 12 apóstolos, mais os 120 ali, falaram em outras línguas. Para que era aquele sinal? O start da igreja, e para que era aquele sinal? Para as pessoas falarem assim, opa, eu conheço a lei, quando se fala em língua estranha, é juízo de Deus. 40 anos depois, irmãos, através do imperador Tito Vespasiano, o Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu aquele povo. 40 anos depois do Pentecoste, ou seja, juízo de Deus. Aquele povo falava em outras línguas, era um aspecto, o start da igreja, um dom de falar em uma língua e o outro entender, mas também juízo de Deus. Eles precisavam lembrar dos profetas de Moisés, de Isaías, Jeremias, que assim, quando se vem uma língua estranha, é juízo de Deus. Por isso que Paulo fala, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Para os incrédulos, irmãos, para as pessoas verem que existe a manifestação de Deus e vai vir um juízo. Que a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a morte de Cristo e a volta de Cristo não se constitui só em só alegria, é juízo. Por isso que foi disponibilizado esse dom para auxiliar a igreja, para mostrar que tem juízo de Deus. Por isso que é um dom que as pessoas não entendem se não tiver um intérprete. Com certeza, irmãos, quando tiver uma pessoa que falar em língua, ela mesma tiver o dom de interpretar a outra, você pode ver que é Deus falando na boca dela com aquele dom para alguém, ou para a igreja, ou para uma nação. É certeza. É para auxílio da igreja. Então, eu estou dando uma contextualizada para nós entendermos que isso aqui é um aspecto dos dons de língua onde ninguém leva em consideração. É um sinal para os descrentes. Esse dom foi disponibilizado para a igreja para ser um sinal para os descrentes lá fora. Mas não é porque é um sinal para os descrentes, quando ele vem para o culto para receber uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de fé, o que vai agregar a ele não entender o que ele está recebendo. O que vai agregar? E continuamos aqui no 23. Olha aqui que Paulo fala no 23. Aqui ele começa a dar uma peneirada. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outra língua, no caso, entrarem indoutos ou incrédulos, ou seja, pessoas que não têm sabedorias ou não crentes, indoutos e incrédulos, olha o que ele fala. Não dirão porventuras que estáis loucos? Ele está avisando a igreja. Fala assim, além de vocês não edificar, as pessoas vão falar assim, está todo mundo louco, a gente não entende nada. Chega lá, não entende nada. É para lá, para cá, ninguém entende nada. Estão loucos. Não dirão porventura que estáis loucos? E olha que aqui nós estamos falando só do dom da língua, né? Fora o agregado que vem junto, né? Que é o correr, o rodopiar, o pular, o sapatear, o se jogar na parede. Fora os acessórios que vêm junto Irmão, vocês já ouviram na internet? Não sei se vocês viram. O cara subia na cadeira e pulava para trás. Aí todo mundo segurava. Ah, isso é comigo, sabe o que eu falo? Eu falo assim, a hora que ele pular, vocês abrem. Se ele dá uma encostada nas costas, eu duvido ele subir de novo. Ele pulava na cadeira assim, ó. Ele pulava e fazia assim, ó. Aí os irmãos pegavam no meio do culto, irmãos. Parecia um circo. Aí ele subia e fazia assim, ó.
Era só deixar ele bater as costas que eu queria ver ele subir de novo. Aonde isso é manifestação do Espírito Santo? Sabe por que não é manifestação do Espírito Santo, irmãos? Porque isso qualquer um faz. Um palhaço faz, um retardado faz, um ridículo faz, uma pessoa normal faz, uma pessoa simples, um medíocre. Esse tipo de coisa qualquer pessoa faz. E a manifestação do Espírito Santo não é para qualquer pessoa. Alegoria qualquer pessoa faz, irmãos. Pular, gritar, espernear, qualquer pessoa faz. E o Espírito Santo não se manifesta de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer pessoa. É fácil identificar. Você quer ver se é do Espírito Santo? É algo que não é disponibilizado para qualquer um. Agora, pular, gritar, sapatear, espernear, isso qualquer um pode fazer. Você vai num circo, que não é igreja, chega lá, eles estão fazendo. Os malabaristas, os palhaços, estão fazendo. Como que é manifestado o Espírito Santo? O Espírito Santo pode se manifestar através de uma evidência física? Pode, eu até acredito. Mas não necessariamente tudo que se diz gestual é do Espírito Santo. O Espírito Santo pode se manifestar no silêncio, no coração, na mente, na mudança de comportamento. Irmãos, eu não vejo Adão pulando, gritando, esperneando. E tinha um contato direto com Deus. Eu não vejo Moisés, que viu a face de Deus pulando, gritando, esperneando. Aí beleza, né? Não tinha a plenitude do Espírito Santo na sua totalidade como igreja. Então vamos para o Novo Testamento. Aonde você viu? Num colégio apostólico, os discípulos, nem Judas que estava endemoniado pulou e gritou e esperneou. Engraçado que Judas, presta atenção, né, irmão? Olha como que é o endemoniado original, né? Hoje, o endemoniado é totalmente diferente hoje. O cara, ele viu que ele tinha feito uma cagada, entregado Jesus, ele se encheu de tristeza, ele foi lá mesmo e se matou. Ele estava endemoniado, a palavra fala que Satanás encheu o coração dele. Hoje o endemoniado quer vir fazer pampeiro na igreja, entendeu? Tem que alguém tirar ele. Não, ele mesmo foi lá e se matou, irmãos, porque ele sentiu o que ele tinha feito. Um castigo. Nem ele que estava endemoniado ficava pulando. Você vê os discípulos pulando, gritando, esperneando? Beleza, mas talvez o Espírito não tinha ascensão do Espírito Santo. Beleza, então vamos para a ascensão do Espírito Santo. Nós não vemos em Atos 2 os discípulos pulando, gritando, esperneando. Nós vemos eles falando em novas línguas, porque tinha pessoas de todas as regiões. Tinha judeus, toda a região tinha lá, então eles falavam em novas línguas. Nós não vemos o apóstolo Paulo falando isso. Nós não vemos. Irmãos, por incrível que pareça, nós não vemos isso nem na igreja de Corinto. Por incrível que pareça. E hoje nós vemos. Porque se tivesse, Paulo estava aqui. Ah, gente, para com isso aí, tá? Isso aí é meninice, isso aí é criancice. Nem na igreja de Corinto nós vemos isso. É coisa da pós-modernidade, irmãos. O neopentecostalismo. Que quer demonstrar santidade, relacionamento de uma forma gestual. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então nós não vemos os discípulos, Paulo, Pedro, os pais da igreja, os mártires, os presbíteros, nós não vemos ninguém ensinando nem repudiando isso. Poderia até ter, por ele ser imaturo, mas nós não vemos. E hoje, o negócio está tão desenfreado que as pessoas começam a ter uns gestuais e eles consideram que aquilo é o manifestado do Espírito Santo. Primeiro, desordem no culto. A palavra fala que Deus não é Deus de confusão. Se o apóstolo da igreja está credenciando, está estipulando um limite para o culto, como pode ser o manifestado de Deus quando desorganiza tudo o culto? Fala para mim. É mais vontade humana, às vezes não é nem por maldade, mas por ignorância, é mais motivação emocional do que o mover do Espírito Santo. O dom pode até ser do Espírito Santo, mas o agir não. Se uma pessoa madura, ela se segura. Uma pessoa madura, ela tem o controle. A palavra fala que o Espírito está sujeito ao profeta. É só ter maturidade. Você pode falar em línguas, é bênção,
fale mesmo. Aqui nós queremos que fale, irmãos. No dia certo, na hora certa, no momento certo. E você, se você for uma pessoa madura e você saber que você tem que edificar seu irmão, você vai ter controle. Por quê? Porque você tem muito mais interesse com edificar do seu irmão, não com em mostrar que fala. Não em mostrar que fala. Está entendendo, irmãos, qual que é o aspecto que Paulo está dizendo? Porque o negócio está muito desenfreado, irmãos. Começa o culto, o pastor, uma pessoa vai lá, ela não consegue, as pessoas vão na igreja, elas não conseguem escutar nem o que o pastor está falando, porque é lá para lá, para cá, aquele pampeiro. Eles nem entendem o que o pastor está falando. Aí sabe o que acontece? O pastor tem que gritar. Aí o pastor grita, eles gritam mais ainda. Aí o pastor tem que grita mais ainda e vira até ou queimar as cornetas, ou queimar o som, ou ninguém conseguir mais gritar mais que o outro. Aí fala, você consegue, preste atenção, esse nosso órgão auditivo aqui, ó, que tem uma grande função dentro do nosso psique, ele não suporta, irmãos, muito decibéis e ele não tem condição de fazer uma leitura acima de 13.000 Hz. Aí você imagina aquele griteiro com uma tonalidade totalmente diferente. Viu o que nós estudamos na semana passada? Uma orquestra toda desregulada? Uma flauta? Ou uma trombeta, a hora que ele toca, sabe se é para guerra? Ou um estrangeiro, você chega lá e começa a falar, Paulo está falando sobre isso. Nosso ouvido não consegue raciocinar. Irmãos, faz um teste. Qualquer dia você deita para dormir e coloca uma caixa de som dentro do seu quarto. Em línguas lá, na maior altura. Tem no YouTube, irmão. Põe lá 1 hora. Se você dormir, aí você é ninja. Aí nós vamos começar a fazer aqui na igreja. Você não consegue ler, você não consegue dormir, você não consegue se concentrar, porque o seu sistema auditivo, irmãos, não consegue captar isso, nem volume alto e nem volume alto por conta de você não conseguir se concentrar. Então ninguém entende nada. Precisamos ter modo, decência. O pastor está falando, silêncio. O pastor está orando, silêncio. Se quer orar, pede o microfone e vem orar. O pastor começa a orar, os irmãos começam a gritar. O pastor começa a falar, os irmãos começam a gritar. Como nós vamos entender? Você imagina, irmãos, para pensar. Você acha que os anjos fazem essa arruaça ou não? Você acha que lá no céu, uma hora dessa, de frente com o trono, que a palavra fala que tem legiões e legiões de anjos, seres viventes, os 12 anciões, dizendo santo, santo, santo. Você acha que vira um furdunço desse ou não? É um querendo gritar mais que o outro, é o anjo, um querendo falar santo, santo em hebraico, outro em aramaico, outro em grego, outro em persa, outro em português. Você acha que é essa bagunça, irmãos? Não, irmãos, é decência. Como que o culto nós vamos reverenciar nosso Deus? Como que nós podemos desorganizar? Sem contar que a igreja precisa ser edificada. Como que nós vamos entender? Se eu pegar a Alice ali, irmãos, e colocar a Alice aqui, dar um microfone para a Alice e falar assim, Alice, ensina aí a igreja. Vocês vão aprender alguma coisa? Não vão, irmão. Sabe por quê? Porque ela é uma criança, imatura, ela não sabe. Mas quando você pega um adulto, por mais que tenha mais idade do que ela, mas se não pensa diferente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Então Paulo está dizendo assim, não dirão porventura que estáis loucos? A hora que um indouto ou incrédulo, ou seja, um que não tem conhecimento e um que não crê, chega e vê todo aquele furdunço. Irmão, você já foi num culto desses pentecostal? Eu mesmo, quando era criança, eu ia num culto desses daí com meu pai, daqui a pouco meu pai começava a falar em língua, eu nem sei o que era aquilo lá, eu tinha até medo. Falava, só falta meu pai começar a falar desse jeito, eu tinha medo, irmão, não entendia. Ó, para você ver, isso é um testemunho meu, me aterrorizava, irmãos, como criança. Eu sentava do lado do meu pai, nós íamos domingo para a igreja, daqui a pouco meu pai começava a falar em língua, eu falava, meu Deus, de novo isso aí, cara, eu não acredito. Eu tinha um medo daquilo lá, eu ia torcendo, a hora que o pastor falava que tinha acabado o culto e meu pai não tinha falado daquele jeito, nossa, que alívio. Eu tinha medo. Aí você repara, você já reparou aquelas pessoas que não têm conhecimento, que é um dom, elas ficam assim, ó. Ficam sem entender. O que aquilo está edificando? Não está edificando nada, irmãos. Na igreja, no culto, não. Outro dia, outra reunião lá fora, no monte,
Se nós falarmos assim, ó, vamos vir um sábado aqui, uma sexta qualquer dia, vamos orar aqui, irmão, podemos gritar, espernear. Eu tenho certeza que o Espírito Santo desce, que o Espírito Santo se manifesta, que nós vemos descer do céu o agir de Deus, sim. Mas no culto, na igreja, não. Precisa ter ordem e decência. Paulo até limita, nós vamos ver no próximo estudo, Paulo limita. 2 ou 3, o máximo, falando em língua, se alguém tiver a interpretar. Profecia, o máximo 3 também. E se tiver, hora que o outro tiver, o primeiro tem que esperar, para não virar aquela baderna. Irmãos, você imagina o furdunço que era nessa igreja para ele tá legislando a questão do culto. Não dirão porventura que estáis louco? Porém, se todos profetizarem, agora ele faz um contexto aqui. Porém, se todos profetizarem, ou seja, o que é profecia? Nós vemos lá no 3, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, um sermão. Profetizar é um sermão, não é adivinhar CPF, irmãos. Nós vimos em Atos 16 aquela adivinha. Aquilo lá era adivinha, aquilo lá era profeta dos dias de hoje. Ficava adivinhando, tinha espírito de adivinhação e Paulo acabou com aquela festa, acabou com o lucro dos patrão dela. Agora, profetizar não é adivinhar CPF, não é no seu Facebook ver que você largou do marido, que você morreu, aí depois fala assim, Deus está me dizendo que tem alguém aqui que pouco tempo o marido deixou. Aí a pessoa é tão trouxa, irmãos, aí a pessoa fala, é comigo, começa a chorar. A pessoa vai lá no Facebook, irmãos. Todo mundo sabe da sua vida. Vai lá ver que você está desempregada. Aí fala assim, não, tem gente aqui que o diabo está fechando a porta. Você está desempregada, mas pode ter certeza que ele vai escancarar. Aí a pessoa fala, eu recebo. Aí você vê a pessoa, depois de 6 meses, ela está desempregada ainda. Facebook, irmãos, isso é adivinhação, isso Deus abomina. Profeta é usado para transmitir uma mensagem de Deus. E adivinhar CPF, até o ASIAP, o Serasa, até ele sabe, não precisa de dom para isso. Não precisa. Profeta, irmãos, é para receber uma palavra de Deus, para juízo, para conserto, para exortação, para consolo. Aí Paulo diz assim, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ou seja, alguém que não crê e alguém que não entende, é ele por todos convencido. Ou seja, irmãos, o cara chega aqui, às vezes angustiado nas drogas, ou em qualquer aspecto moral, ou às vezes perfeito moralmente, mas não tem um relacionamento com Deus, não teve um encontro, chega com o coração sedento por Deus, ele recebe a palavra de Deus e o que acontece? É ele por todos convencido e por todos julgados, através da palavra. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. Quantas vezes, irmão, já aconteceu com você? Você chegar na igreja e com o coração angustiado, cheio de segredo, seja alegria ou tristeza, opressão, não importa. E uma palavra vir de encontro ao seu coração, como se estivesse rasgando e expondo tudo o que você está passando. É de Deus. É de Deus, é a palavra de Deus. Irmão, se Deus tiver que falar com você, você pode ir lá, pode abrir o texto em Cantares e começar a pregar em Cantares que ele vai falar com você. Em qualquer lugar. Pode ir em Números. Você pode ir lá onde fala assim, o filho do fulano gerou o filho do ciclano, ele vai falar com você, se for de Deus. Olha o que Paulo fala. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adora a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aí sim é testemunhado que Deus está no meio de vós. Você chega com o coração triste, preocupado, isso é da parte da carne, é carnal, é do homem. Opressivo, preocupado, irmãos. Confuso. Você recebe uma profecia da parte de Deus, que é a exortação, que é a palavra, que é o sermão, a profecia é o sermão. E os segredos do seu coração se rasgam, você não consegue segurar o segredo do seu coração. Se rasga. A ponto de serem julgados e de nós mudarmos de atitude de vida.
É para isso, irmãos. Nós temos que estar preparados para receber, tanto nós como as pessoas que vêm querendo escutar uma palavra da parte de Deus. Por isso que nós não podemos diluir ou deturpar a palavra de Deus. Se a palavra fala que ela é mais cortante do que faca de dois gumes, nós não podemos cegar essa faca, ela vai ter que ser cortante. Se fala que ela é a marreta que esmiuça a penha, irmãos, ela vai ser a marreta, não adianta. A palavra vai de encontro conosco. Então o culto precisa ser transparente, irmãos. Inteligível. As pessoas precisam sair entendendo, mastigando aquela palavra. Mastigando aquela palavra falando com a pessoa e gerando nela. Porque Jesus falou assim, ó, se beber dessa água, fluirão de vocês rios de águas vivas. Porque todas as vezes que nós recebemos do Senhor, irmãos, gera em nós um manancial, gera em nós um desejo de querer mais, um desejo de transmitir, um desejo de aplicar. Quando nós bebemos da verdadeira fonte, é um combustível para nós. Fluirão de vós rios de águas vivas. Por isso que o sermão, por isso que o culto, tudo que permeia o culto precisa ser a palavra cantada, a palavra orada e a palavra pregada. O que permeia o culto é palavra, irmãos. Palavra cantada, palavra orada e palavra pregada. É isso que nós precisamos entender. E é isso que faz uma igreja edificante. É isso que edifica a igreja. É isso que edifica. Não é evento que edifica a igreja, irmãos. O evento pode ser até gostoso para nós nos reunir, mas não edifica a igreja. O que edifica a igreja é principalmente o amor. Principalmente o amor. Nós vamos ver a semana que vem, eu não sei se eu falo do amor, não sei se eu falo a necessidade da ordem no culto, Paulo fala. Precisava ter necessidade, não sei se eu falo disso, se eu falo do amor. Esse texto de 1 Coríntios 13, irmãos. É algo para os nossos ouvidos, assim, ó, que eu acho que algo mais belo que Paulo escreveu, entre tudo que ele escreveu, é esse, só o número que é feio, 13. Mas 1 Coríntios 13, que vai do 1 ao 13, é lindo esse texto, irmãos. E tem 13, tem 13 no começo e 13 no final. 1 Coríntios 13, 1 encerra no 13. Mas mesmo o 13, né, deixa a numerologia de lado, olha que lindo que fala, ó. Coloca aí 1 Coríntios 13, irmãos. 13, 13. Primeiro eu vou rapidão para nós encerrarmos. Coloca o 12, 31, para vocês verem que esse texto de 1 Coríntios 13 foi um parênteses que Paulo... Acho que Paulo ansiava tanto para essa igreja se encontrar no verdadeiro amor, tanto, ele estava tão ansioso que no meio da exortação ele parou, abriu um parênteses, foi falar o que era amor, o que o amor fazia, depois ele voltou. Você pode ver que no 12:31 fala assim, ó, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar a vós ainda um caminho sobremodo excelente, um caminho. Aí a hora que ele fala 12:31, é isso mesmo. Depois que ele fala isso, ele começa a falar do amor. A hora que ele termina o amor, que ele vai entrar no 14, abre lá o 14:1, olha o que ele fala de novo, ó. 14:1. Não, 14:1. Pula o 13. O 13 foi um parênteses que ele abriu. Aí ele fala, de novo, ó, lá no 31 ele fala, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele vai para o 14:1 e fala, segui o amor, porque ele falou do amor, depois ele fala, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Ele volta a falar da necessidade de novo, mas parou para falar do amor. Agora abre o 13:13. 1 Coríntios 13:13. Olha lá. Agora, pois, irmãos, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, maior destes é o amor. Por que ele fala permanece? Porque ele vai nos ensinar aqui no 13 que os dons são passageiros. O amor é eterno. O amor é infalível, irmãos. O amor é da criação de Deus até a nossa morada com Ele eternamente. O amor é eterno. Os dons é passageiro. Era isso que Paulo estava querendo explicar para a igreja.
Vocês ficam se apegando em coisas passageiras, em vez de ficar se apegando em dons que é passageiros, se apegue no amor. Isso aqui é profundo, irmãos. Para vocês verem que o amor não é um dom, tá? Esquece. E também não é só um sentimento. O amor é atitude. Porque se não fosse atitude, ele não fazia uma personificação. Paulo usou aqui de duas ferramentas literárias, tanto a hipérbole como a personificação. Ele fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Então ele personifica o amor com atitude. O amor não é só sentimento, o amor é atitude. Mas isso é lindo, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Ou seja, não perdemos tempo com coisas passageiras, irmãos. Temos que investir o nosso tempo com coisas que são eternas. Até dentro da igreja tem coisas que são suporte, mas que são passageiras. Você nunca pode dar valor mais para um suporte passageiro do que para algo que é eterno. Você já viu alguém chorando quando o povo começa a desmontar o andaime do prédio? Você já viu o cara tem um apartamento lá, vai, estou desmontando o andaime, olha esse eucalipto, essa madeira. Você já viu, irmãos? Você já viu alguém chorando? Não, irmãos, ele não chora porque ele está tão feliz com o apartamento. Ele vai se apegar em algo que foi usado para auxiliar. Para auxiliar. Nós precisamos se apegar naquilo que é fundamento. A palavra fala que o amor é eterno. Então nós não podemos gastar o nosso tempo, a nossa mente, a nossa força com coisas que é passageiro. Irmãos, e se tem uma coisa que edifica a igreja e a pessoa, é o amor. O amor. E não é amor conjugal não, tá, irmão? Porque o que você vê de casamento, padre e pastor usando esse texto para fazer casamento, né? Já viu? Onde tem que estar tendo casamento aqui para eles usarem isso aí para casamento? Paulo está fazendo casamento de alguém aqui? Hã? Para usar o texto para casamento? É bonitinho, né? Mas não serve para isso. Que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor tudo suporta. Não aguenta uma janta que não faz, já não suporta mais o amor. Uma toalha em cima da cama. Ué, deixa a toalha em cima da... É só uma toalha. O amor suporta enquanto tá só alegria. Só chegar o boleto, acabar o gás, acabar as coisas. É isso aí, então. Então, tá vendo que não serve para o casamento. Isso aqui é para a igreja, irmãos. Isso aqui ele estava falando de um amor que não tinha na igreja. Não tem nada a ver com casamento. E eles usam. Então, não é um amor conjugal. Para nós não misturarmos. Coloca de pé, irmãos. Não é um amor conjugal. É um amor da igreja. De irmandade, da preocupação um dos outros. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, pela tua palavra. Saímos daqui enriquecidos, Pai, com o conteúdo que o Senhor nos deu. Cada dia mais nós nos enchemos de graça da tua palavra sobre a edificação da igreja, Pai. Tantos princípios, Pai, que nós precisamos aprender e colocar em prática, que até mesmo dentro da igreja tem coisas auxiliares que são passageiras, que quando buscarmos com zelo, Pai, mas principalmente o amor que é eterno. Que não nos deixamos nos levar por coisas passageiras, por mais que sejam coisas que estão dentro da igreja. O Senhor distribui segundo lhe apraz. O Senhor sabe da necessidade da igreja. E que possamos ter essa maturidade e procurar com zelo, Pai. Que a nossa preocupação é que cresçamos em conhecimento, que somos edificados para nos tornar uma esposa pura, uma noiva pura, para que assim o nosso Jesus, o nosso noivo, possa vir buscar essa igreja pronta e madura. Nos leve debaixo da tua proteção, Senhor, nos dá um resto de semana. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe dos nossos anseios. O Senhor sabe que nós não temos problemas com dons espirituais, Pai, com língua, com profecia, com qualquer tipo de manifestação. Não temos problema com isso. Assim como Paulo não tinha, nós também não temos. Mas nós tentamos ensinar e aprender a ter maturidade e usar de forma correta. No mundo secular, na vida cotidiana, nós temos tantos objetos
que são feitos por ti são lícitos e nós não podemos usar de qualquer maneira. Não é porque é lícito, não é porque nós compramos ou ganhamos, nós vamos usar de qualquer maneira. Da mesma forma, os dons. Não é porque nós recebemos como um presente de Deus, e não é porque é de Deus, nós vamos usar de qualquer maneira. Precisamos ter maturidades. Paulo diz para não sermos igual meninos. Nos dá essa maturidade, Pai. Faça com que possamos alcançar outras pessoas e elas chegam nesse nível de maturidade para que a igreja se cresça, Pai. Para que a igreja se estabeleça firme e forte no propósito que lhe foi imputado. Nos leve debaixo da tua proteção. Nós te amamos, te glorificamos para todo sempre. Amém e amém. Estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.